Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 27 do sexto ano. E o assunto que nós iremos tratar é Sociedades Antigas do Oriente, os Fenícios. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos alguns objetivos que vocês deverão atingir ao final dela. Identificar a localização da civilização fenícia, já confundi ele um pouquinho. Descrever as principais atividades dos fenícios, a naval e a artesã. Reconhecer as principais características das cidades-estado fenícias. Determinar o alfabeto fenício como antecedente do alfabeto atual. E especificar a religião dos fenícios. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separa seus materiais. Livro didático ou livro que você tenha que trate sobre o assunto. Caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Esse caderno serve para você colocar as informações que você considera importantes para que depois você possa consultar na hora de fazer as atividades. Está com o material em mãos? Agora sim nós podemos começar. Primeiramente, os fenícios, então, eles iniciam a cultura ali pelo século XIV a.C. E é um povo que também tem origem semita. Eles irão se localizar numa estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Está ali presente no mapa. Essa região, para eles, era uma região de certa forma estratégica. Por quê? Porque ela servia de passagem para importantes rotas comerciais. Então, tinha que passar por ali as mercadorias. E ligando também a Ásia Menor, que era a Anatólia, ao Egito, e a Mesopotâmia ao Mediterrâneo. Então, todos os mercadores, ao transportar suas mercadorias de um povo para o outro, de uma região para outra, tinha que passar por ali. Então, de certa forma, era estratégico, porque eles também conseguiam vender as suas mercadorias. As altas montanhas, elas dificultavam o acesso dos fenícios ao interior do continente, para outras regiões. E ainda restringiam a agricultura para uma pequena parte do território que era fértil, mais próxima de rios. Então, com poucas possibilidades de sobrevivência e enriquecimento com a terra por meio da agricultura, os fenícios acabam lançando-se ao mar. Esse empreendimento, ele era favorecido tanto pela natureza da região, como eu disse para vocês, próxima ali ao mar Mediterrâneo, mas também porque na região eles tinham muito cedro predominante ali nas florestas, o que possibilitou a construção de navios leves e também resistentes. Sobre a atividade naval dos fenícios. Eles tinham excelentes embarcações, sem contar que para se localizar no mar, eles desenvolveram um conhecimento astronômico assim fantásticos. Eles navegavam até a noite, guiando-se pela estrela polar, que na época ela era chamada de estrela fenícia. Outra atividade que eles irão se destacar, eles eram excelentes artesãos, produziam peças vendidas como artigos de luxo. Eles produziam vidros, tecidos tingidos, joias, móveis em madeira, principalmente a questão do cedro, peças em marfim, perfumes e objetos em metal. E como os produtos eram vendidos para diversos povos, essa atividade, o artesanato, ainda proporcionou um intercâmbio cultural. Então, a cultura fenícia, ela conseguiu atingir outros povos, aprimorando e espalhando, de certa forma, esse costume, essa cultura. Sobre as cidades fenícias.
Então, lembrem-se, nós temos montanhas e um território pequeno ali para a produção agrícola. E o que vai acontecer? Toda essa região vai proporcionar a formação de núcleos urbanos isolados uns dos outros. Eles terão grandes, assim, como que eu posso dizer, aglomerados de pessoas, de famílias, que terão as suas regras específicas, terão, de certa forma, a sua autonomia. Elas vão compartilhar a origem, a língua, a cultura e ainda autonomia política econômica. E elas irão chamar-se de cidades-estado por isso, porque elas terão a sua organização, principalmente política, vamos assim falar, própria. Não precisa de um rei para dizer o que pode ser feito em cada uma delas. Nós temos, então, como características, cada uma dessas cidades tinha um líder, que era um líder político e religioso. Em algumas cidades, o rei até era auxiliado por um conjunto de anciãos. Em algumas cidades também aconteciam que grupos de ricos comerciantes ajudavam influenciando no governo. Nós temos como principais cidades-estado da Fenícia Arado, Biblos, Beirute, Sidom e Tiro. Elas eram compostas por um núcleo urbano, vilas menores, áreas de criação de animais e cultivo, além de florestas. As oficinas, aquelas que produziam artesanato, elas ficavam próximas dos portos, porque isso iria facilitar o escoamento das mercadorias, a venda, a navegação dessas mercadorias para outras partes do território próximo. No final do segundo milênio antes de Cristo, o aumento do comércio de artefatos de metais, a atividade comercial marítima dos fenícios aumentou consideravelmente. Então, por volta de 1000 a.C., os fenícios acabaram aumentando suas rotas por todo o mar Mediterrâneo, chegando até ao Oceano Atlântico. Nesse sentido, eles acabaram fundando várias colônias no norte da África, na Sicília, na Sardenha e também na costa da Espanha. Lá nessas colônias, eles conseguiam matérias-primas como metais, além de cereais e também escravos para a produção dentro do seu território. Lembrando que naquele momento, quando haviam guerras, conquisto um território, conquisto as pessoas que moravam ali e as pessoas que ali moravam tornavam-se escravos dos fenícios. Sobre o alfabeto, falei no início da aula, um dos objetivos era que o alfabeto foi meio que o ancestral do alfabeto nosso da atualidade. Os fenícios, eles eram comerciantes, logo eles necessitavam de algo que registrasse essas atividades comerciais, sem contar um código de comunicação, porque pensem que eles eram navegantes, as terras eram distantes, então era necessário um veículo, uma forma de se comunicar. E contar apenas com a memória, vocês sabem, para vocês também é difícil. E a gente que tem todo um aparato, tem agenda, tem celular, às vezes foge uma informação, imagina para eles. Então, eles criaram sinais que representavam os sons da língua. O alfabeto dos fenícios, ele tinha 22 sinais que representavam as consoantes. Na escrita, eles eram utilizados, então, da direita para a esquerda, ao contrário da nossa.
Por volta de 1000 a.C., o alfabeto se difundiu para regiões do Ocidente, do Oriente e do Mediterrâneo. Quando chegou na Grécia, foram adicionadas as vogais para esse alfabeto. Então, houve uma combinação do etrusco com o grego, desenvolvendo assim o alfabeto latino. Modificado ao longo do tempo, por vários e vários séculos, esse alfabeto é utilizado hoje para escrever a língua portuguesa e a maior parte das línguas ocidentais. Então percebam a importância dos fenícios para nós atualmente, o porquê que nós estudamos esse povo. Sobre a religião deles, eles eram politeístas, logo eles acreditavam em vários deuses. Deus era El e a deusa era Elá. El poderia também ser usado para nomear um dos deuses específicos, o pai dos deuses. Eles também ofereciam sacrifícios de animais aos deuses. Alguns pesquisadores encontraram registros de sacrifícios de crianças e estas cerimônias de sacrifícios, elas aconteciam em regiões mais elevadas, de forma que todos pudessem observar e eram feitas ao ar livre. Cada cidade tinha o seu deus ou um casal de deuses específicos que para eles as pessoas faziam suas orações e os seus sacrifícios. A principal fonte de estudo da religião dos fenícios é Ras Sanha, no norte da Síria. Lá encontram-se inscrições. A região chegou a abrigar a cidade fenícia de Ugarte. Então, ali na região encontram-se artefatos que são estudados pelos arqueólogos, pesquisadores e historiadores para compreender como funcionava a religião dos fenícios. Sobre os principais destaques desse povo. É um povo do mar, lembrem-se, moram perto ali do mar Mediterrâneo, então eles vão desenvolver essa questão marítima. Localizavam-se entre o mar e as montanhas. Eles eram organizados em cidades-estados que tinham certa autonomia, principalmente política. É uma região rica em cedro, madeira, que vai ser utilizada na fabricação dos navios. A economia dos fenícios era baseada no comércio. O rei era um rei, de certa forma, comerciante, e ele tinha ajuda dos comerciantes para governar. O alfabeto fonético, ou seja, que ele vai representar o som das letras, ele vai ser o antecessor do alfabeto atual, e a madeira utilizada na construção naval, que era o cedro principalmente. Na próxima aula, nós iremos conhecer a última das sociedades antigas do Oriente. Assim, entre esses três, vimos os hebreus, agora os fenícios, estudaremos também os persas, um povo extremamente guerreiro. Neste momento, vocês vão para a atividade referente a esta aula, por isso é importante as anotações. Espero que vocês tenham compreendido, entendido porque a importância de estudarmos este povo. Qualquer dúvida, voltem nos slides, voltem na aula de hoje, busquem outras informações em livros, sites, entre outros. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!